vocês? Estamos aqui mais uma vez, agora para estar falando sobre a segunda parte desse relato, que é o meu parto de gêmeos. Estamos aqui com a Ana Sofia, o Andy Kilian fala: oi, galerinha! Oi, galerinha! Eles estão com 4 meses agora. Daqui a 2 dias vão completar 5 meses, então podemos dizer que eles estão com 5 meses agora, quase 5 meses. E eu vim falar pra vocês agora a parte mais emocionante do parto, que é o parto em si, né? No último vídeo, você que ainda não assistiu, tá aqui linkado, vocês vão lá na parte 1, assiste a parte 1 que também está emocionante, tá bom? E venha comigo assistir, bora assistir esse relato de parto. Peço pra vocês, desde já, se inscreva neste canal, compartilhe, curta e comente este vídeo, você que tá aí na sua casa. Eu me chamo Andréia, tenho gêmeos mais 2, Alex anos, e o Anthony de 2 anos. Você que está aí embaixo, fala pra mim de onde você está me assistindo, quantos filhos você tem, se você tem gêmeos, se você tá gravidinha de gêmeos, se você já teve gêmeos. Chega muita gente, amor, falando assim: ah, eu tive gêmeos e eles hoje estão com 20, 25 anos. Às vezes me vê na rua e eles voltam para aquela nostalgia. Ah, eu tive gêmeos, foi difícil. Ah, eu aproveito bastante essas pessoas para pegar a dica. Porque quanto mais dica a gente pode pegar... Alguém fez uma surpresinha aqui. Quanto mais dica a gente pode pegar, melhor, né, amor? Como eu tava falando para vocês, né? Lá no outro vídeo, que essa internação, para que o parto dos gêmeos acontecesse, ela foi planejada. Eles completaram 37 semanas, que no cálculo lá, 9 meses e ponto, né? Foi agendada uma cesárea para um dia 13 de novembro, uma quinta-feira, às 7 horas da manhã. Essa parte eu até já contei para vocês lá no outro vídeo. O parto foi um parto no SUS, né? Eu fiz no hospital público e o meu marido foi comigo nesse dia. Todos os partos, aliás, todos o parto da Letícia, o parto do Anthony e esse parto dos gêmeos não foi diferente. Houve uma conversa anteriormente que talvez outra pessoa estaria comigo porque ele precisava cuidar dos nenéns, né? Mas no final das contas a gente decidiu que era melhor que fosse ele, porque ele já estava ali e era o pai, né? O pai, ele não perde essas emoções. Então, a gente chegou no hospital, era 7 horas da manhã em ponto, porque eu e o meu esposo, a gente é pontual, né? Só que a gente recebeu um belo chá de cadeira, lá na recepção do CO, Centro Obstétrico, né? Demorou um pouquinho, mas quando deu mais ou menos lá para 9 horas da manhã, eles decidiram chamar a gente lá para dentro, né? Já para fazer a triagem. Nesse dia, por mais que eu fosse ganhar neném já agendado, eles fazem o de praxe, faz a triagem, verifica seus batimentos cardíacos, verifica a sua pressão, a sua saturação. Me colocaram para dentro de uma sala de espera, só que era uma sala de parto, uma sala que você fica assim, como se fosse um box, né? Que é separado, tinha 2 boxes ao meu lado e é separado por cortinas. Cada cortina, cada box tinha uma família que estava aguardando o seu parto. Alguns eram partos normais. Alguns eram partos normais e outros eram partos de cesárea, né? Eu tava lá aguardando, eu pensei até que ia demorar um pouquinho mais, porque o SUS geralmente ele dá uma preferência para quem chega, uma prioridade para quem chega lá de forma emergencial. Então, você que está agendada, eu, por exemplo, que não estava sentindo nada, não estava sentindo contração, não estava sentindo dor, não estava sentindo nada, estava simplesmente agendada esperando eles tirarem meus bebês, eu pensei que ia demorar, mas logo que... E também tem um fato também, né, de ser 2 bebês, ia precisar de 2 leitos, 2 pediatras, tudo para os neném. Então, eu achei que ia demorar um pouquinho mais, mas eles prepararam tudo bonitinho. E às 11 horas eu fui para a sala da cesárea.
Eles inicialmente colocaram eu para lavar a minha barriga, né? Tomar um banho e lavar bem a minha barriga. Me deram um sabonete especial para limpar a minha barriga, limpar bastante essa região aqui da barriga, né? Então eu fui lá, tomei um banho, limpei essa região aqui do abdômen inferior e fiquei esperando, e coloquei a roupa especial do SUS, né? Fiquei aguardando eles me chamarem para finalmente fazer o parto. Entrei na sala, eu não lembro como foi que eu fui, como é que eu entrei na sala. Eu sei que estava fria e gelada. Eu lembro que quando eles foram aplicar a famosa anestesia que doía bastante, o meu marido falou que era uma agulha bem grandona, que aplica bem aqui nas nossas costas. Quem faz o parto sabe como é. Eu não senti a dor insuportável da agulha entrando nas minhas costas. Eu senti que estava realmente furando, bem fininha, aquela dor bem fininha aqui na parte da lombar, aqui no meio da lombar. E depois de um tempo, quando eles soltam a anestesia, esquentando a parte da lombar, abrindo, né, para a lombar inteira e logo após descendo para as pernas. Mas eu não recordo muito bem de ter sentido essa dor exorbitante, não. Eu lembro da enfermeira me segurar para que eu não me assustasse, porque disse que ia ter um estalo, né? E desse estalo, se você se assustar e se mexer, você pode ficar paraplégico, tetraplégico, paraplégico. Lembro também da hora que ela fez isso, ela me abraçou. Foi um abraço tão carinhoso. O atendimento do centro obstétrico daqui da minha cidade, pelo menos na minha vez, né? Não sei como foi o caso de vocês que estão aí do outro lado da tela, pelo menos aqui na minha vez, eu fui muito bem tratada e fui bem monitorada. Eu gostei bastante do parto. Não gostei muito não, mas que eu lembrei que na hora que eles puxaram não tiveram nenhuma dor nem medo de mim, só puxaram os meninos, né? Quando a anestesia foi aplicada, eles me deitaram e nessa hora eu senti bastante falta de ar, porque como eu comentei pra vocês no outro vídeo, toda vez que eu deitava de barriga pra cima, eu sentia uma falta de ar porque os bebês subiam pressionavam o meu pulmão, meu coração, subiam e eu sentia bastante falta de ar. Então eles colocaram um oxigênio para que eu não sentisse tanta falta de ar, para minha saturação não baixar, né? Acho que minha saturação baixou, acho que é por isso que ela providenciou o oxigênio, né? Aí a enfermeira veio com uma buchinha, né? Passou um trem gelado na minha barriga com bastante força e eu sentindo muita falta de ar. Mas acho que acredito que seja aquele iodo, né? Que é um antisséptico que eles passam antes de uma cirurgia. E vieram já juntou um monte de médico ao meu redor, não sei quem era enfermeiro, quem era anestesista, quem era médico, eu sei que juntou um monte de gente ao meu redor. Meu marido ficou no cantinho da sala atrás de mim e colocaram um pano, né? E aí eu já não vi mais nada após aquele pano, que eles põem um pano, né? Nem eu nem meu esposo veio. Aí eles foram e colocaram o bisturi. Na hora que ela colocou o bisturi, eu senti o bisturi na minha barriga. Eu falei, para. Eu fiz igual aquele João Kleber. Para. Falei, para, porque eu tava sentindo o bisturi. Ela já ia começar a me cortar e eu sentindo. Eu falei, não, aqui não, compadre, não vem não. Aí eu falei assim, não venha com esse bisturi na minha barriga não. Eu tô sentindo esse bisturi, mas eu falei de todo jeitinho, não falei desse jeito não. Falei isso, a médica, não sei quem é, gente, não sei quem foi médica, quem enfermeira não, falou assim, para que ela tá sentindo o bisturi. Aí eles pararam, esperaram um pouquinho, esperaram a anestesia fazer efeito. Quando a anestesia fez efeito, que eu acho que foi quando minhas pernas começaram a adormecer, né? Aí eu fui e falei, pode continuar. Aí eles foram, todo mundo, juntou um monte de mão, assim, dá pra sentir, gente, dá pra sentir mão, dá pra sentir pressão, dá pra sentir tudo. Tanto que na hora que eles arrancaram os neném, era como se eu tivesse tido um parto normal. Porque eu acho que a Ana Sofia e o Hendrick um estava grudado no meu coração e um estava grudado no meu pulmão. E na hora que arrancaram eles seguraram com toda a força para não sair, porque pensando no parto expulsivo cesárea. Vocês já viram isso? Eu nunca tinha visto. E o primeiro neném saiu. Adivinha quem foi o primeiro neném? Foi
foi o Henrique Lian. Foi o Henrique Lian, nosso primeiro gemelar. Ele saiu e vamos lá. A sensação de ouvir o chorinho dele. Porque assim, quando a gente tá pra ganhar neném, a gente tá ali, naquele momento, tudo que a gente quer ouvir é o choro do neném. Mas eu não ouvi o choro do Hendrick, não. Tiraram ele. Na hora que tiraram, eu fiquei, cadê o chorinho? Cadê o chorinho? Cadê o chorinho? Cadê o chorinho? E o Nando, todo parto que ele vai comigo, que esse é o último, né? Todo parto que ele vai comigo, ele fala, calma, 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 porque eu fico nervosa, eu fico assim, ai meu Deus, não choro, cadê? Não chorou por quê? Não chorou por quê? E todos os meus filhos, quando nasceu, eles demoraram um pouquinho pra soltar o primeiro chorinho, né? Aí tiraram o neném, o pessoal lá ficou, ai, um bebezinho, é um menino. E a sensação é ótima, né? Quando ele começou a chorar. Ele começou a chorar, eu ouvi aquele choro fino. Ele tem um choro fino, né? E colocaram ele aí na foto, como vocês estão vendo. Colocaram ele aí do lado do meu rostinho. Eu não segurei ele no primeiro momento, porque por ser um parto gêmeos, eles precisavam ver como é que tava, né, e tal. Então colocaram ele assim no meu rostinho, assim, né, tirou a primeira foto e levaram ele. Eu lembro que eu dei um beijinho, acho que eu dei um beijo, eu acho. Não lembro muito não, se eu dei um beijinho. Um cheiro. O que eu lembro é que eu olhei pra cara dele e falei assim, nossa, ele tem uma cara de senhor, tinha uma cara de senhorzinho, não tem aqueles senhores? Senhor, idoso, tinha uma cara de idoso, acho que porque tava murchinho, né? E levaram o Henrique Lian. E vamos pro parto da Ana Sofia. Quando a Ana Sofia foi pra sair, a bolsa da Ana Sofia não estourou. Eles conseguiram tirar a Ana Sofia inteira e conseguiram tirar ela inteira empelicada na bolsa de líquido amniótico. Meu marido vai colocar aí as imagens pra você dela saindo. Nessa hora que ela saiu, gente, juntou todos os médicos, enfermeiros, porque disse que esse parto empelicado ele é bem raro. Meu marido, que estava sentado, já correu para ver, né, curioso. As enfermeiras já mandou gravar, porque não pode gravar, mas nesse momento as enfermeiras pediram para gravar. Não é procedimento do... Aí não sei quem foi, acho que foi a médica, falou bem, se alguém filma aqui, alguém filma. E aí eu muito veaco, eu pensei comigo, se elas pegarem e filmarem, eu não vou ter acesso à filmagem. Aí eu corri, peguei o meu celular e falei, eu posso gravar. E aí falaram, pode, eu peguei e comecei a gravar. E aí, por isso que a gente tem as imagens que nós estamos passando para vocês agora. E, Graças a Deus. E pediram para compartilhar, né? As enfermeiras pediram para compartilhar para elas. E aí eu peguei, compartilhei, encaminhei para elas. E é isso aí, essas imagens aí que vocês viram. Eu tô tremendo mais que tu. Cadê, pai? Você tá vendo? Tô filmando aqui. Gente do céu. Eu tô curiosa. Você vai ver. Deixa eu ver. Aparentemente tá ventando. Não esquece a laqueadora, pra ver. Tem que fazer? Gosta do negócio? Dá espaço pra elas. Eu quero mexendo. Ela já tá chorando. A amiga tá fazendo a boquinha dela mexendo lá dentro. Depois você vai assistir, velho. O parto empelicado. Estouraram a bolsa da Ana Sofia e ela também demorou um pouquinho pra chorar, mas logo, quando nasce, a gente espera o choro imediato, mas eles não choraram de imediato, eles choraram assim 1 minuto, 2 minutos depois. Ai, Ana Sofia. Nasceu! Tiraram os nenéns, né?
levaram para outra sala, meu esposo acompanhou, fizeram a pesagem, temperatura, saturação, as coisas de praxe, né, que faz em todo bebê, igual vocês estão vendo aí na imagem, eles nasceram com esse peso aí que vocês estão vendo. Eu fiquei na sala fazendo a laqueadura, tão sonhada laqueadura, né, e fechando os pontos direitinho. Depois que eu fiz a laqueadura, me levaram para a mesma sala que estava os gêmeos sendo avaliados, né, e a sala que estava do ladinho ali da sala de parto, né, da sala da cesárea. E ali perceberam que os nenéns estavam resmungando um pouquinho. Meu esposo já percebeu logo que a saturação dos dois estava um pouquinho baixa. E ali começou a nossa batalha. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fiquei estática. Sabe quando você é mãe de 2 bebezinhos, eles estão chorando ali? Quando o neném chora, o instinto de uma mãe é pegar no colo, é ninar, é dar peito. Só que eu ali parada, tinha acabado de ser cortada. Não podia mexer, não dava pra mexer. Eu não podia, eu estava. Quem fez cesárea sabe, não consegue nas primeiras horas se mexer para levantar ou fazer qualquer outra coisa. Então eu fiquei ali parada só assistindo a situação. E toda hora o Hendrick chorava, toda hora a Ana Sofia chorava e o meu marido ficou igual uma barata tonta. Toda vez ele ia para uma incubadora, aí o outro chorava, ele ia para outra incubadora, aí o outro chorava, ele ia. E ele ia revezando de incubadora em incubadora. E em você também. E ele ia lá em mim para ver se estava tudo bem, né? Mas a única coisa que eu sabia era pensar, será que todo esse esforço foi em vão? Porque eu sou desesperada. Quando falaram que o bebê estava com a saturação baixa, que iam precisar de oxigênio e levar para o UCIM, que eles não iam para o quarto junto comigo, ali o meu mundo desabou. Porque na verdade eles colocaram os 2 bebês no oxigênio, né, lá mesmo, na mesma sala que você estava, e era para ficar ali 1 ou 2 horas para ver se eles se recuperavam só no oxigênio. Mas com 30, 40 minutos eu já percebia que a saturação não subia e eu conversei com a mulher e ela falou, já mandou leito lá na UCIM para levar os 2, porque os 2 ia precisar da UCIM. A princípio era só a Ana Sofia que ia precisar, porque ela estava saturando menos, né? Eu lembro que da Ana Sofia 94 a saturação dela, né? Mas mesmo assim era no oxigênio. Sem o oxigênio piorava, né? E aí 94, 92, né? Uma coisa assim. E aí separaram lá pros 2 e eu subimos com eles, eu acompanhei a subida dos 2. E subiu com eles para o UCIM, né? Subiu com os 2, meu esposo acompanhou, fiquei ali, né? Com o braço vazio, sem os meus nenéns. E isso, a nossa cabeça ela roda para um monte de possibilidades, né? Será que não é possível que eu fui até o fim da gestação de um parto, de uma gestação gemelar e no final vai dar BO, vai dar ruim? Aí ao mesmo tempo a gente fica tentando não pensar o pior, né? E é um misto de preocupação, né? Quando você nasce mãe, você nasce uma preocupação e eu fiquei super preocupada. Me levaram para a sala, né, para maternidade sem os meus nenéns e eu cheguei lá e esperei a minha cunhada chegar, que nessa primeira noite quem ficou comigo foi a minha cunhada. Meu esposo acompanhou os nenéns até o UCIM. Ai, tem um bicho na cabeça dele! Machinha! É um gafanhoto! Mas tinha um bicho na cabeça dele. Meu Deus! A minha cunhada ficou comigo na primeira noite, né, arrimando meu esposo. E meu marido foi lá, né, ficou aguardando ela chegar, viu se estava tudo bem comigo. Gente, não se importa que eu tô assim, me mexendo muito, não, porque a Ana Sofia tá bem aqui embaixo, eu tô trocando ela, que ela fez o número 2, né, Ana Sofia? Então, como eu estava falando pra vocês, aí eu fui pra sala de parto, meu esposo foi junto, mas quando chegou lá...
Sala de parto não, a gente foi Maternidade. pra maternidade. Então, eu fui pro quarto, né, da maternidade sozinha, sem os meus nenéns. E meu esposo foi acompanhar os nenéns lá na Alcine, né? Colocaram após eles estarem lá acomodados na Alcine, cada um no seu leito, ele foi lá ver se eu estava bem, mas ele precisava ir para casa para cuidar dos outros nenéns que ficaram lá. E nesse dia ficou combinado da minha cunhada à noite comigo lá e ficar comigo, cuidando de mim, no que eu precisasse, né? Enquanto ele ficava lá com os meus outros dois, a Letícia e o Anthony. E ali a gente começava 3 batalhas. A primeira batalha, que eram os nenéns que estavam na UCIM, né? A segunda batalha, que a minha pressão, ela lá pro 3º dia, ela aumentou. Foi um fator que impediu que eu levasse alta, demorasse um pouquinho mais. E quem iria me acompanhar no hospital? E não só quem iria me acompanhar no hospital, mas a parte também, quem iria ficar com os meninos quando o Nando não pudesse. Que o Nando também ia me acompanhar. Gente, por que eu precisava de acompanhante no hospital? Porque assim, depois que você ganha neném, parto normal, se preciso for, acho que com a Letícia não, mas com o Anthony foi assim. Se preciso for, a gente consegue ficar sozinha com o bebê no hospital, enquanto acompanhante, caso você não tenha uma acompanhante. Fica só você e o bebê, e com um pouquinho de dificuldade você consegue cuidar do neném. Mas eu era 2 e eu tava cortada, né? Recém-operada da cesárea. Então eu ia precisar de acompanhante porque eu tava cortada e quando os nenéns saíssem da UCIM, eu ia cuidar de 2 bebês. Ao invés de cuidar de um bebê, eu precisei cuidar de 2 bebês. Então eu ia estar precisando sempre de acompanhante. Os nenéns foram atendidos na UCIM, eles ficaram 3 dias na UCIM. Nesses 3 dias eles foram muito bem atendidos. As profissionais de lá, elas são muito cuidadosas, elas são até mais cuidadosas do que eu. Para entrar na UCIM, tinha que lavar a mão, não podia entrar com o celular, só o papai podia entrar, não tinha visita. O papai e a mamãe. Só o papai e a mamãe podiam entrar lá, né? Mas o meu pai foi, ele conseguiu entrar e olhar de longe os nenéns. Eles ficaram lá por base de uns 3 dias até recuperarem o oxigênio deles, né? Eu acho assim que para bebês que ficam na UCIM, esse tempo ele é terrível. 3 dias que parece 3 anos. Lá eles não mamavam no peito de início, né? Porque eles estavam com uma sonda. Então o que eu fazia? Todo dia, de 3 em 3 horas, até de madrugada, eu ia lá, tirava leite, se eu não me engano eram uns 20 ml para cada, e levava para eles lá na UCIM para eles tomarem na sonda. Após esse período, quando tiraram eles da sonda, a gente começou a treinar eles para mamar no peito normal. E acho que por base do 2º, 3º dia, eles... Eu não lembro, gente, quanto tempo demorou para que eles 2 pegassem o peito. O que eu consigo dizer para vocês é que a Ana Sofia chegou primeiro para mim lá no quarto. Tá aí a foto dela chegando lá no quarto. Nesse período que os nenéns ficaram na UCIM, a Ana Sofia foi a primeira a acusar que precisava da UCIM, de oxigênio. Só que ela foi a primeira a se recuperar mais rápido, né? Inclusive ela até um pouquinho mais gordinha. Eu não sei se isso influenciou, né? Mas ela se recuperou um pouquinho mais rápido. Ela foi até, inclusive, no 3º dia, pro quarto comigo. E o Henrique que deu um pouquinho mais de trabalho, mas no dia seguinte, no 4º dia, ele já estava lá comigo no quarto. O trabalho que deu, o que aconteceu com o Henrique foi o seguinte: ele chorava de perder o fôlego. E quando ele perdia o fôlego, simplesmente a saturação dele caía muito rápido. Isso tem nome, ele desaturava. Teve uma vez que eu estava lá, que ele chorou. Quando ele chorou, ele começou a ficar branco, roxo, e ele foi perdendo o ar, que as enfermeiras correram até ele e fizeram uma rodinha e fizeram até uma massagenzinha assim no peito dele para ver se ele voltava. A médica que estava sentada, que geralmente quando acontecia esses episódios,
quem corria eram as enfermeiras. Só que nesse episódio em específico, a médica correu até ele, segurou ele e fez uma massagenzinha no peito dele. Quando ela fez isso, aí eu pensei na minha cabeça, deu B.O. Deu B.O. Deu ruim. Deu ruim. Mas graças a Deus ela recuperou o fôlego dele ali, né? Mas foi tenso. Foi tenso você ver seu filho parando ali na sua frente. Mas graças a Deus ele voltou e pediram exames, né? Pra investigar o porquê disso. Só que desde quando ele foi pro quarto, ele nunca mais teve esse episódio. Ele teve esses episódios de saturação, né? Depois que ele foi pro quarto. Mas ele demorou um pouquinho mais lá na UCI por conta desse episódio de saturação cair muito rápido quando ele perdeu o fôlego para chorar. A batalha seguinte também foi quem ia ficar comigo lá no hospital para cuidar dos nenéns, né? Como eu contei para vocês. Mas graças a Deus a gente foi revezando entre as minhas cunhadas, a minha mãe. Teve uma vez que a gente teve que pagar uma pessoa, né? Uma noite só para ficar comigo lá. Deu tudo certo nessa questão, foi um pouco difícil, né? Porque a gente teve bastante dificuldade de ter pessoas para estar comigo, mas... Pela quantidade de dia, né? Pela foram quantidade 9 de dias. dias, foram 9 dias lá, né? Então, e também não era só quem ia ficar comigo, porque além de quem ia ficar comigo, era quem ia ficar com os nenéns. Então a gente ia precisar de um arsenal de pessoas pra gente ser sanado nessa nossa necessidade de alguém ficar com alguém, né? Então, a gente teve essa dificuldade, mas revezamos entre minha mãe, as minhas cunhadas, e eu quero agradecer de coração. Eu lembro até que teve um episódio que a minha cunhada fez uma massagem no meu pé. Eu nunca vou esquecer daquela massagem no meu pé. Meu pé, como aí vocês estão vendo na imagem, tava super inchado, né? E aí ela fez uma massagem no meu pé. Eu nunca vou esquecer, eu quero agradecer de coração o quanto elas me ajudaram. Eu quero agradecer a minha mãe, que me ajudou bastante. E agradecer as minhas 2 cunhadas. E o que fez a gente ficar tantos dias lá, já que no 3º e no 4º dia, a Ana Sofia e o Hendrik já estavam comigo. Eu fiquei ao todo, gente, lá 9 dias. Então, por quê? Porque durante esse período de 9 dias, os bebês, eles tinham nascido com peso, ficaram na UCI e por causa disso, eles perderam peso. Então foi necessário eles ganharem, recuperarem esse peso que eles perderam lá. E também a minha pressão, ela deu picos muito altos lá, né? Então a minha pressão também atrapalhou bastante, mas assim que ela deu uma estabilizadinha, eles me colocaram pra... Eles me deram finalmente eles me deram a tão sonhada alta, né? E a gente pôde ir pra casa, respirar, e eu fiquei muito feliz. Aí a foto deu e meus nenéns saindo do hospital, eu super feliz. Por que eu tava feliz? Porque eu estava indo pra casa finalmente com os meus nenéns, né? Começar a batalha em casa, a batalha de rotina e tal. E porque eu ia ver os meus outros nenéns que ficaram em casa, gente. Então foi um dia de muita felicidade pra mim. Eu fiquei muito feliz. Gostaria de agradecer meu pai e minha mãe, que me ajudaram bastante nesses dias. Minha mãe foi lá ficar comigo. O meu pai distraiu várias vezes o Anthony, né? Que tava sentindo minha falta, porque o Anthony ama meu pai. Gostaria de agradecer ao meu sogro, que por várias vezes trouxe o Fernando aqui, né? Aqui em casa, que a gente mora na zona rural, um pouquinho distante. Ele também tem até uma vez que o Anthony, ele não tava comendo, ele tava tendo dificuldade de comer, porque ele tava sentindo minha falta. E ele, inexplicavelmente, o Anthony só conseguia comer se o meu pai ou se o meu sogro desse comida na boca dele, né? Então, eu lembro de um vídeo que chegou até mim, do meu sogro dando comida na boca do Anthony, porque o Anthony só comia com ele. De agradecer à minha cunhada e ao meu irmão Andrade, Do canal Amor pela Pesca, que tá, deixar o link na descrição do vídeo aqui, ó. Ele Amor pela Pesca, ele também tem um canal, vai lá, visita, se inscreve. Voltando, eu gostaria de agradecer a ele
também, que também ficaram com os meus filhos, né? Me ajudaram bastante. E a ajuda de vocês todos em conjunto fez com que esses dias tensos se tornassem mais leves para mim e para o meu esposo. Em especial, obrigada a todos. Em especial, eu gostaria de agradecer ao meu esposo. Porque se não fosse ele, minha vida de gestação, minha vida de puerpério, porque eu lembro de eu chegar em casa, ele correr pra cozinha pra cozinhar a comida. O povo fala, mas não faz mais do que obrigação. Mas a gente sabe que aqui no nosso Brasil não é a realidade de todas as mulheres, né? Ter um esposo tão maravilhoso e tão bom comigo, que cuidou de mim, cuidou dos meus filhos. Foi difícil pra mim, foi as dores, né? Até hoje ele me ajuda bastante. Então foi difícil pra mim, foi, mas eu entendo que tenha sido também difícil pra eles, porque se eu me tornei mãe de gêmeos, ele se tornou pai de gêmeos e ele pegou isso pra ele, e ele vestiu a camisa. E é como se eu tenho um pai presente para esses bebês gêmeos, não só para os gêmeos, mas para o Anthony e para a Letícia. E se não tivesse sido ele, nesses dias, correr atrás das pessoas que ficaram comigo, correr atrás das pessoas que ficariam com os meus filhos. Brigar com todo mundo. Brigar, quando ele brigou com meio mundo de gente. Ele sendo autista, as dificuldades que ele tem como autista, né? Ele se superou e ele é um ótimo esposo, um ótimo marido. Por conta disso, eu gostaria de agradecer a ele também. E agradecer também as visitas que eu tive lá. Se eu não me engano, foi a Bibi e o Titi Nogério, né? Que a Lele fala Titi Nogério, mas é Titi Rogério. Eles foram lá me visitar, né? E eu tava tão péssima, gente. Eu tava toda descabelada. A gente, quando tá nesses dias, a gente tá tão mal, a gente fica aérea. Tô aérea até hoje, gente. Tô aérea até hoje. Você que teve neném sabe que a gente fica aérea, a gente fica esquecida. E eu lembro que a Bibi e o Rogério foram lá me visitar. E isso, pra quem tá acamado, pra quem tá no hospital, quando a gente recebe uma visita, faz uma diferença tão grande. Nosso astral muda, né? Então eu quero agradecer a todos, só tenho a agradecer. E agradecer principalmente a Deus também, já que estamos agradecendo a todo mundo, vamos agradecer ao principal, que é Deus, porque sem Ele eu não estaria vivendo isso, nem essa bênção que é ser mãe de gêmeos e nem estar capacitada para isso. Esse foi o meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta, compartilhe, curte esse vídeo, deixe seu like, né? E para que a gente possa estar mandando mais dicas para vocês, mostrando mais histórias, contando mais histórias, mostrando como a gente lidar com esse mundo, essa maternidade aqui de 4 crianças lindas e abençoadas por Deus. Desejo tudo de bom, energias positivas de Deus e muita fé.